Olá pessoal, meu nome é Thiago, faço parte da página Castelo Conservador e hoje eu gostaria de gravar esse vídeo para falar a respeito de um escritor, acredito que é o escritor que eu mais gosto, o romancista que eu mais gosto de ler. E a minha intenção com esse vídeo é apresentar ele para as pessoas que não conhecem, incentivar as pessoas que já o leem, já o conhecem a se aprofundar na sua obra, que é o escritor Dostoiévski, um escritor russo. E hoje eu vou tentar dar uma pincelada rápida a respeito da vida dele e a respeito da sua principal obra. Eu pretendo gravar outros vídeos falando de livros dele que não são tão conhecidos, mas hoje especificamente eu vou falar da sua, digamos, da sua masterpiece, que é Os Irmãos Karamazov. Ele é um escritor que nasceu no século XIX, em Moscou, em 30 de outubro de 1821, se não me falha a memória, e morreu no dia 28 de janeiro de 1881. Dostoiévski era filho de um médico e de uma mulher que era filha de um comerciante de Moscou. Desde muito cedo ele teve uma criação bem rígida, mas ao mesmo tempo ele tinha uma criação que levou ele a se aprofundar desde muito pequeno na cultura geral, na literatura em geral, o que proporcionou aí a sua formação intelectual. Outro fato bem interessante que eu gostaria de mencionar, assim, que não tem tanto a ver, mas que eu acredito que com esse livro específico, mas eu acredito que é de grande importância, é que nós vemos que é o seguinte: quando nós vamos estudar a vida de Dostoiévski, nós vemos que desde criança os pais naquela época eles tinham noção do seu papel, a noção de que eles tinham uma obrigação na formação intelectual dos seus filhos, o que hoje isso infelizmente não existe, né? Filhos são deixados aí à míngua e os pais geralmente não cumprem o papel de realmente pais. Enfim, então desde pequeno o pai fazia serões em casa com a leitura da Bíblia, com a leitura de obras de história geral. A mãe tomava lições de latim e ele tinha, já os biógrafos dele falam que desde criança ele mostrava ter uma personalidade bem alheia, uma personalidade bem, digamos, antissocial. Então, isso acabou que atrapalhava ele nas questões, nos enlaces sociais, mesmo na época em que ele era criança e mesmo no início da vida como escritor, e isso perdurou pela vida dele. Então ele tem uma formação, né, na escola militar, e após essa formação ele trabalha durante um tempo como burocrata, né? E aí, depois de um tempo, ele não suporta e vai tentar a carreira como escritor. Ele tinha um irmão que ele trocava muitas correspondências e já demonstrava esse interesse em se dedicar à literatura. Durante muito tempo ele escreveu para revistas, ele tinha edições, ele se responsabilizava por revistas, semanários, junto com o irmão. Mas voltando um pouco, antes um pouco, na vida dele, aconteceu fatos que muitos biógrafos dizem que é de suma importância, que foi determinante para a obra dele. Dostoiévski, na época, ele se envolveu muito com revolucionários e acabou aí sendo preso, né? Ele foi preso e foi condenado aí. Ele foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados e 4 anos servindo no exército. Antes dessa prisão dele, ele já havia lançado o primeiro livro dele, porque na verdade eu tenho aqui que eles chamam de coleção completa da obra dele, que é essa edição aqui. Na verdade são 4 volumes, mas na verdade há obras dele que se perderam, há obras que não foram lançadas. Então essa seria uma edição lançada em português que teria aí as principais obras, não seria, digamos, as obras completas no que se refere à palavra mesmo, né? Tem obras que não estão aqui. Mas então, antes dele ser preso, ele já tinha lançado Pobre Gente, ou Gente Pobre, depende da tradução que você for pegar, que ele já tinha obtido certa relevância dentre os escritores, tinha atingido a crítica já o respeitava. E nesse ínterim,
ele lançou outros livros. Assim, o que nós notamos na vida do Dostoiévski é quem já leu Dostoiévski vai notar que a obra dele é muito pesada. A obra de Dostoiévski ela é muito visceral. E, na verdade, é isso que me atrai nas obras dele, porque dificilmente você vai ver descrições gigantescas a respeito da natureza, né? Você vai ver grandes questões profundas, é o que se tange à alma do ser humano, as questões mais profundas da existência, e que eu vou entrar daqui um pouco na questão do meu vídeo. Mas então ele lança o Pobre Gente ou Gente Pobre, e aí passa um tempo, ele se alia a esse grupo de revolucionários e é preso, vai para a Sibéria, fica aí 4 anos de trabalho forçados e 4 anos no exército, e aí é quando ele conhece a primeira esposa dele. E aí, resumindo, ele decide retornar a Moscou e dar continuidade à carreira dele. Uma questão muito que mostra como era conturbada, Dostoiévski ele era muito profundo, ele era muito prolixo, conhecia obras inteiras de poetas de sua época. Então, logo depois do Pobre Gente, que ele lança outros livros, ele é acusado de plágio, né? E aí as pessoas conseguem provar que ele tinha copiado ali trechos inteiros de um autor russo que chamava Gogol. Então, assim, você vai ver, quando você pega e vai estudar, eu acho muito importante nós estudarmos aí a profundidade de um escritor, estudando o contexto, quem ele era, o que ele leu, o que o influenciou a escrever dessa forma. Então você vai ver que, assim como os livros, quando você lê, por exemplo, Crime e Castigo, ou o próprio Irmãos Karamazov, você vai ver que o ambiente dá uma sensação de perturbação. Você vê que isso reflete bem a questão da alma do Dostoiévski. E aí, após esse retorno, e aí alguns biógrafos falam que essa prisão dele, esses trabalhos forçados, foram determinantes na obra dele. Isso moldou porque ele teve contato aí com as piores tipos de pessoa da sua época, com criminosos, com pessoas que tinham cometido latrocínio, homicídio, ladrões. E você vai ver também que ele é bem, digamos assim, não de uma forma pejorativa, mas as obras dele são bem conturbadas, de uma grande profundidade. E aí ele passa, né, já tinha passado durante essa época, tentando fazer um vai e volta para poder concatenar o que ele escrevia com o que ele tinha passado na vida. Ele sofre a perda da mãe dele na adolescência, então ali ele começa a ter problemas na voz. Freud depois vem interpretar isso à luz da psicanálise, falando que isso era decorrência de um processo complexo de Édipo. Então, inclusive para Freud, o livro mais importante de toda a literatura era Os Irmãos Karamazov. Então, nós vamos ver isso, que sempre quando você lê Dostoiévski, você vai ver que sempre há 2 camadas na escrita. Primeiro vem aquela camada do cotidiano, funcionários públicos, bêbados, criminosos, pessoas prostitutas, e pessoas. Essa segunda camada, você vai sempre ver que essa segunda camada são pessoas que estão procurando o sentido da vida, são pessoas que estão procurando saber se Deus existe, se tudo é permitido, como nós vemos isso em Crime e Castigo, em Irmãos Karamazov. Sempre vai ter esse debate que nós vemos aí de 2 camadas. Tá? Isso é bem característico, os biógrafos aí são pacíficos nesse sentido de falar que sempre, principalmente, tinha essas principais 2 camadas na obra dele. E aí a questão, se nós aprofundarmos, provavelmente nós vamos achar mais camadas aí. Então, eu gostaria até de ler um trecho aqui dessa obra aqui, que fala o seguinte sobre o tipo das questões. Fala assim, a respeito dos personagens. Sublinhamos já o fato de tantas as paisagens como o vestuário, o mobiliário, as refeições surgirem apenas como brevíssimos apontamentos secundários, aduzidos apenas na medida estritamente necessária, para formar o exíguo suporte material, real das cenas e ambientes em que se movimentam os personagens. E esses homens, ou melhor, esses homens que se agitam freneticamente,
nos seus romances. Vimos também que são, na sua grande maioria, criaturas socialmente decaídas e quase sempre nevropatas, quando não doidos completos. Um hospital de nevropatas, disse alguém falando do mundo dostoiévskiano. Então, isso aqui é bem característica essa questão no que se refere a como os personagens aí de Dostoiévski. Dando continuidade aí falando, eu vou falar que em português nós achamos aí, pelo menos eu conheço 3 versões das obras dele, 3 editoras que têm boas edições dele. Então essa primeira aqui é da editora Nova Aguilar, que tem aí as obras completas. Esse aqui é o volume 1 dele. Outra editora, só um instante, outra editora que nós temos aí, que lançou Irmãos Karamazov em volume único, é aqui a Martin Claret, tá, com a tradução do Heitor Vilas-Boas. E aí, mais recentemente, nós temos a editora 34. Esse aqui é uma versão que eu tenho de Crime e Castigo dele, uma versão bem surrada. Eu já li esse livro aqui umas 5 vezes, pelo menos. É um livro, tá entre as maiores obras dele. Então, a obra dele é um prato cheio para quem quer estudar a psicologia da alma humana, tá? E aí, entrando rapidamente, porque esse vídeo já está muito longo, no que se refere aos irmãos Karamazov, nós já vemos aí que é um livro de quase 1000 páginas, um livro enorme, mas é um livro que compensa a leitura, compensa um aprofundamento. E aí, quando nós vemos sempre as obras de Dostoiévski, nós vamos ver esses desenvolvimentos psicológicos muito profundos, diálogos de uma grande extensão, páginas e páginas, sem um espaço, sem qualquer fôlego, digamos assim, na obra dele, o que denota o quão profundo e quantas coisas ele tinha para falar. Só um instante. Então, quando você lê esse livro, de cara você já se assusta com o tamanho dele, mas, como eu disse, é a obra máxima, não só de Dostoiévski, mas de toda a literatura ocidental. Então, esse livro específico, ele tem, digamos assim, alguns dizem 4, outros 5 personagens principais, e aí acontece a história, o enredo praticamente em volta desse. Então nós temos um pai, que chamava Fyodor, e aí vai dar diferença na questão da transliteração do nome, pode haver traduções que dá outra acentuação. Nós temos o filho mais velho, que é o Dmitri, filho do primeiro casamento, e nós temos outros 2 filhos que são do segundo casamento, que são Ivan e Alexei. E aí, essa questão de ter um quinto principal, que ele também é principal, que é um filho bastardo do Fyodor, que ele foi criado pelos empregados, né, dos dois empregados, do casal de empregados que o Fyodor tinha. E aí nós vamos ter características específicas, tipos psicológicos específicos. O Fyodor, que é o pai, é um mulherengo, é uma pessoa baixa, é uma pessoa desprezível. O filho do primeiro casamento, que é o Dmitri, ele é um cara que é semelhante ao pai, ele é mulherengo, ele é um cara que ficou no exército, ele é um cara que quer aproveitar a vida e acha que o pai é milionário, e realmente o pai no livro deixa demonstrar que ele tinha detentor de grandes posses, só que ele não gostava de ajudar os filhos. Os outros 2 filhos tem 2 personagens também de grande relevância. Primeiro é o Ivan, né, um ateu, e o Alexei, que é o filho mais novo, que é um cara que durante um tempo era monge, e no decorrer do livro ele deixa de ser monge, que é o admirado por todos. Ele é uma pessoa carismática, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E aí eu posso dizer o seguinte: tudo que você quiser, sendo, né, digamos assim,
você vai encontrar nesse livro. Você quer falar sobre adultério, vai ter nesse livro. Você quer falar sobre arrependimento, vai ter nesse livro. Você quer falar sobre política, vai ter nesse livro, porque ali nós já estamos num contexto onde Karl Marx já estava ali na Rússia, né? Já tinha sido, na verdade, lançado o Manifesto Comunista. Então a Rússia já fervilhava essas intenções socialistas. Então você vai ver uma crítica muito grande do Dostoiévski a eles. E o interessante é que no Dostoiévski os personagens vestem as suas características. Parece que são personagens que são questões que ganham vida na boca dos personagens. Então você vai ver sempre o Ivan dialogando com o Alexei, pondo em xeque a crença dele em Deus. Ao mesmo tempo você vê que o Dmitri ele espanca o pai dele, e aí no decorrer do livro eles vão se apaixonar pela mesma mulher, que é a Grutchenka, que é uma mulher que seduz os homens e, digamos assim, ela não tem uma personalidade muito saudável. O negócio dela é seduzir os homens, né, deixar todos os homens a seus pés. Então haverá no decorrer do livro essa competição entre Dmitri e o pai, e o Alexei sempre vai ser essa pessoa boa, e no decorrer do livro você vai ver esses diálogos. Ele sempre um cara humilde, um cara cristão, e que sempre está mostrando os pontos. Ele é o mais ponderado de todos. Então é uma obra de grande profundidade. E aí eu vou dar um spoiler aqui: o pai é morto por alguém, né? Você não sabe no decorrer do livro quem é, e aí todos acham que é o Dmitri. E nisso a história vai vai decorrendo com vários cenários e personagens secundários no decorrer da história, mas a gênese é essa: é a suspeita de um filho que matou um pai, e tem outros, o que seria o Dmitri, e os outros dois irmãos. O Ivan é o cara mais estabilizado, ele é um cara ateu, um cara que vai para a capital, é um cara que estuda, é um cara, digamos, muito intelectual da sua época. E aí nós vemos como que o Alexei, que é o cristão, ele sempre tem uma palavra doce, uma palavra que ele sempre está, digamos assim, ele está demonstrando a resignação que o cristão deve ter no decorrer da vida. E aí nós temos, como eu já disse, pratos cheios. Vai no momento do julgamento, há discursos gigantescos do promotor, há discursos gigantescos do advogado de defesa, há histórias paralelas onde há uma crítica ali ao socialismo. Existe um jovem, uma criancinha chamado Kolya, que ele era o mais esperto da turma dele. Ele meio que dominava intelectualmente as crianças que estavam próximas a ele, mas ao mesmo tempo ele já, quando era o Alexei, que era cristão, ele já mostrava todo um grande respeito a ele, e todos se importavam muito com a opinião do Alexei. Então ele mostra ali para o Kolya como essa incoerência, né, dos jovens russos, né, que queriam revolucionar. Então assim, tem umas questões bem interessantes e tem muito profundos. Eu vou ler daqui a pouco um trecho aqui de um diálogo, e aí o Ivan, no decorrer do livro, ele vai mudando a opinião. Ele é aquele cara que falava que o mais forte deve devorar o mais fraco, que tudo é permitido, que segundo ele, como não existe Deus, tudo é permitido. E aí entra nessas questões se tudo realmente é permitido. Uma questão que já tinha aparecido no Dostoiévski no Crime e Castigo, né, com Raskolnikov. Então você vai ver que no decorrer do vídeo, do filme, ele vai começando a mudar a visão dele a respeito das pessoas, a respeito de importar com o próximo, e aí ele vai ter um papel fundamental no livro, porque chega uma parte para o final do livro, ele está se debatendo, digamos aí, com uma manifestação de um visitante que ele recebe
no quarto dele, que seria a encarnação do diabo, e ele conversando com ele mesmo tem umas questões muito profundas sobre a questão da existência de Deus. Eu vou ler um trecho aqui. Ele fala o seguinte: em minha opinião, isso aqui o interlocutor dele debatendo com ele, em minha opinião, não há necessidade alguma de destruir Deus. Basta aniquilar na humanidade a ideia de Deus. Eis por onde começar. Por aí, é bem por aí que é preciso começar. Ó cegos que não compreendem nada. Então aqui ele tem essa interlocução e ele vai começando a ver que é virtuoso preocupar com os outros, e aí no final ele é a pessoa que mais vai se preocupar aí com o irmão, com o Dmitri, que está sendo julgado. E eu acredito que é isso, é um livro de mais de 900 páginas, não dá para eu resumir, o vídeo já ficou um pouco longo, mas eu estou aqui justamente para tentar estimular as pessoas a conhecer a obra, irem aos poucos, se aprofundar, ler, pessoas que escreveram a respeito das obras, leem críticos, e você vai ver que aqui em específico com os irmãos Karamazov você tem uma obra inigualável, a qual você vai poder ler 10, 20 vezes e você sempre vai extrair coisas de uma grande profundidade, porque, como eu disse, os diálogos são gigantescos. Espero que tenha dado para dar assim um perfil geral do Dostoiévski, da obra. E dúvidas, escrevam, perguntem. O que eu souber na medida do possível, eu vou tentar ajudar e incentivar as pessoas aí, porque eu acredito que nós precisamos voltar a esses clássicos. Obrigado, até a próxima.